estrada com vocês nessa avalanche. Alguém quer comentar? Eu estou passando assim, atravessado sobre isso. Quantos aqui são artistas? Já? Depende. Artistas com dependência. Quantos são educadores? Quantos são artistas educadores? Quantos trabalham em escola? Quantos trabalham em instituições culturais? Então essa é uma cartografia para a gente pensar, né, dentro até de uma preocupação. Do que eu falo, como pode encontrar ressonância da onde vocês estão atuando? O que pode encontrar ressonância da onde vocês estão atuando? O que pode ser provocador de ressonância, ou de motivação, ou de afeto? O quanto que está sendo incomodante da minha parte, porque isso, estou trazendo questões de incômodo, ok? E como a gente vai atravessar essa miragem, esse constante duelo que vivemos hoje entre globalização, entre agenciamento ou assistencialismo, ou potência de educar. Então, esses são incômodos que estão dentro de um seminário que quer pensar a arte contemporânea e educação. A arte contemporânea e educação, elas têm geografias diferentes. A geografia da escola, o contexto da escola e o contexto dos museus são políticas diferentes. O quanto essas políticas, essas geografias, ou microgeografias, ou geopolíticas, podem se cruzar. Então essa é uma indagação de incômodo. O quanto o legado das práticas artísticas, o seu exercício provocador de liberdade, pode muitas vezes, por certas contradições e armadilhas, o exercício provocador de liberdade de um artista pode ser um exercício alienador dentro de uma prática política curatorial e institucional. O que vocês acham disso? O quanto, de repente, o exercício de liberdade de um pode ser o exercício de silêncio e abafamento de outros. Como essas hierarquias, o subalterno do educador dentro de uma instituição, o quanto uma política dentro dessa instituição entende o papel dessa confluência como uma mudança de paradigma do mundo contemporâneo. É isso que eu gostaria de colocar, que são dilemas que estão atravessando várias áreas. O quanto, então, quando a gente me pediu para fazer perguntas, o quanto as instituições reconhecem as diferenças de público na sociedade, as diferenças de grupos interpretativos na sociedade, o quanto a gente reconhece que um conhecimento não pode se tornar um oráculo, enquanto o conhecimento é uma praxis geográfica de saberes e sabores. E daí vem o que a gente pode estar tentando definir como uma ética dos diálogos. Como essa ética dos diálogos, ela pode transpassar as mudanças de paradigma na estética contemporânea. Só eu que tenho incomodado com essas questões? Você falou, você fez uma referência a esse campo da arte relacionado à criatividade, etc. A ciência, posso pegar uma coisa para Boa noite, meu nome é André Estevão, eu sou professora universitária na área de comunicação, eu dou aula de
estética da imagem, tem esse interesse. Tem uma coisa que me incomoda muito, é que a gente vê uma crescente apropriação de determinados termos que sempre estiveram associados à arte, como esse universo da resistência e da educação também, como essa possibilidade de se formar, né, um sujeito que luta pela sua liberdade, para estabelecer mudanças que ele julga que sejam interessantes, uma certa apropriação de termos, por exemplo, como criatividade, por uma lógica que é também mercadológica, que é também de resultados, que é também de uma certa normatização das práticas. Então isso, assim, por exemplo, é uma coisa que me incomoda bastante, né, dentro desse universo ali de discussão. Outra coisa que eu acho também tensa e por isso interessante é que essa relação com as diferenças e com essas múltiplas novas formas de atuação e culturais e políticas, que esse reconhecimento da diferença, essa convivência, esse diálogo, ele também é tenso, porque há conflitos nisso daí, né? Então isso é uma outra coisa que eu acho rica, né? Essa perspectiva do conflito. Então, enfim, essas são coisas que têm me desafiado a pensar, e principalmente nesse lugar de professora, porque eu experimento também uma multiplicidade, parece que há tantos caminhos, tantos horizontes, né? Uma multiplicidade de coisas, e ao mesmo tempo eu percebo também uma certa apatia, uma certa vontade de se esconder, né, dos alunos. Uma coisa que é bem ambígua, você não sabe se é uma desistência das apostas, né, do sonho, na invenção. Então eu experimento um pouco isso, né, uma certa, como é que se diz, uma certa desconfiança talvez deles, e uma certa vontade de ficar talvez parado. Não sei. Numa turma eu tenho, sei lá, uns 10% que são inquietos, curiosos, e alguns que são curiosos e calados, e, sei lá, mais dos 60% que estão ali meio que passivos e olhando, sem saber muito bem se esse assunto diz respeito a eles. As estatísticas nossas relacionais, assim, de quantos são afetados, quantos estão sendo afetados de forma diferente, e como a gente sente um processo de aprender a ouvir vozes antagônicas, por exemplo. Mas uma coisa é você ouvir vozes antagônicas ou ouvir dissenso, praticar isso. A outra é quando você reconhece uma herança de posicionamento subalterno para determinadas discussões. Então aquilo é muito mais agressivo do que ter opiniões diversas. Então é exatamente esse incômodo. Mas eu acho que o que eu queria provocar é que todos estão incomodados. Então, o mundo contemporâneo é um mundo dessa miragem. Então, por um lado, você tem uma feira Arte Rio que foi um sucesso. Então, mas ali por trás, quem percorre a feira, aqueles que estão mais ligados aos artistas, ou então, se sentem incomodados. Há algum incômodo naquela feira, que ao mesmo tempo é um sucesso. Então é essa dualidade que eu quero provocar.